Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quantos estão alegres por estar aqui? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quantos estão com expectativa no Senhor nessa noite? Aleluia. Toda nossa expectativa é no Senhor. Amém? Queria que você agora aquietasse. Realmente é um grande mover aqui, vendo esses irmãos ministrarem com muita intensidade, isso é muito bom. Mas eu creio que o Senhor ainda tem mais para falar conosco, mais para fazer. Quantos estavam aqui ontem à noite? Quantos não estavam aqui? Ok. Talvez você estava em algum compromisso. Eu recomendo que você, se tiver como, ouça a ministração, com certeza você vai ser abençoado. Gostaria que você fechasse os seus olhos por alguns minutos, nós vamos orar. Vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco. Vamos pedir para que o Senhor realmente traga uma palavra que nos dê direção, que nos dê realmente uma percepção profética daquilo que o Senhor quer fazer nesses dias. Pai, nós oramos nessa noite. Oramos no nome de Jesus e pedimos ao Senhor, dai-nos uma palavra que venha do trono do Senhor, palavra viva, eficaz, quebranta, Senhor, o nosso coração diante de Ti, abra os nossos olhos, dá-nos revelação, entendimento, clareza sobre aquilo que o Senhor quer falar conosco nesses dias. Ó Espírito de Deus, vem sobre nós, aquece o nosso coração nessa noite na Tua presença. Ó Senhor, como Isaías clamou, nós clamamos. Ó, se fendesse os céus e descesses. Ó, se fendesse os céus. Ó, nós clamamos a Ti nessa noite. Abra os céus desse lugar, esse é o nosso clamor. Um clamor para que o céu se abra sobre nós. Ó, se fendesse os céus e descesses. Ó, Espírito, nós clamamos, vem. Move em nós. Move através de nós, ó Espírito de Deus. Oh, nós queremos ser cheios da Sua presença. Queremos ser cheios da Sua presença. Queremos, ó Deus, que o Senhor aviva o nosso coração nessa noite. Queremos buscar nesse lugar a Sua glória, a Sua glória, a Sua glória. E a Sua presença seja algo, ó Deus, que o nosso coração deseja nela, nessa noite. Por isso, Espírito Santo, tenha liberdade. Vem, 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 Espírito. Vem, Espírito, e enche-nos. Oh, vem. Vem, Espírito. Aquece o nosso coração. Iria alabaxiri, alabacantarabaciri, alabarabarabara. Oh Espírito de Deus, geramos expectativa para aquilo que o Senhor quer fazer, geramos expectativa sobre aquilo que o Senhor quer fazer nesse lugar. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Glória a Deus, glória a Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 13. Quantos encontraram? Diga amém. 1 João 4,13. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. Eu queria falar hoje sobre a importância de sermos revestidos de poder, a importância de sermos cheios do Espírito Santo. Você sabe, o Senhor tem colocado esse encargo no meu coração nesses dias. Eu desejo, no ano que vem, na igreja da qual eu sou pastor, de ensinar isso, de uma forma assim, ainda mais viva, porque o que eu percebo é que as pessoas olham para o Espírito Santo como se fosse um opcional. Sabe quando você vai comprar um carro? Eu não sei como é fora, vou falar na realidade aqui no Brasil. Quando você vai comprar um carro, eles têm lá a linha que eles falam que é o básico, e aí eles falam que tem sempre um que é mais completo. O que é mais completo é o que tem mais opcional. E aí, você escolhe se você quer esse ou se você não quer. Infelizmente, alguns ainda têm olhado para o Espírito Santo como um opcional. Mas o Senhor quer nos abrir os olhos para que possamos entender que o Espírito Santo é uma pessoa. Diga assim, o Espírito Santo. Diga, o Espírito Santo é uma pessoa. E nós acabamos de ler o texto. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo talvez é a pessoa da Trindade mais negligenciada. Falamos pouco do Espírito Santo, falamos muito sobre ele, mas falamos muito, na verdade, nele, mas pouco sobre ele. Falamos do que o Espírito Santo pode fazer, mas nós temos que falar nesses dias. Os nossos olhos precisam ser abertos para entendermos a importância de relacionarmos com o Espírito Santo. Às vezes fazemos negócios, às vezes tomamos decisões, às vezes fazemos coisas, entramos e saímos de coisas sem fazermos, vou usar uma expressão aqui, uso da eficácia do Espírito Santo em nossas vidas. E às vezes tomamos decisões precipitadas e falamos, nossa, mas por que isso aconteceu? Pois é, não deveria, porque ele permanece em vós. Ele foi dado por Deus Pai. É tão interessante que quando Jesus ele vai subir aos céus, ele diz: não vos deixareis órfão, não vos deixarei sem direção. Enquanto eu estive com vocês, eu direcionei. Enquanto eu estive com vocês, eu apontei o caminho. Mas virá um semelhante a mim, outro Consolador. E a Bíblia diz, esse outro no original significa igual ao primeiro. E o Senhor está dizendo que o Espírito Santo agora é que nos guiaria. Então olha para cá, uma vida de sucesso, uma vida de eficácia, de poder, de significância, de relevância, tem a ver com a nossa intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais dele você tem na sua vida, quanto mais revelação, mais clareza, mais entendimento, mais ousadia nós temos. Se temos mais ousadia, mais nós avançaremos, mais nós cresceremos. Quando eu digo que é um opcional, é porque parece assim, quando eu preciso eu vou lá e acesso ele, mas quando eu não preciso, mas preste atenção,
O Espírito Santo quer relacionar conosco nesses dias. O que você acha que fez Estevão? Estava lá sendo apedrejado, mas o cara simplesmente repete as mesmas palavras. A Bíblia diz que ele era cheio de graça e de poder. O que você acredita que capacitou Paulo, depois de ter pregado o Evangelho? Diz a Bíblia que ele apanhou tanto, que ele foi dado como morto. Eles falaram que ele estava semi-morto, essa é a descrição na Bíblia. O que significa isso? É que alguns olharam e falaram assim: não precisa mexer com ele, ele está morto. O que faz aquele cara, depois de ter apanhado, porque estava pregando o Evangelho, a Bíblia diz que ele levanta, as pessoas vão lá ajudar ele, quem sabe nas suas feridas. O apóstolo Paulo, alguém pergunta para ele: e aí, o que nós vamos fazer agora? Ele fala: nós vamos continuar pregando. Meu Deus. Aí você fala: por que esses caras tinham essa revelação, esse entendimento? Porque eles entenderam a eficácia do Espírito Santo. Você vê o apóstolo Paulo dizendo: dou graças a Deus porque oro mais em línguas do que todos os outros. Ele aprendeu a relacionar com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que, coloca para mim por favor esse texto, Atos 19, versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns dos discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo? A preocupação de Paulo não era: está faltando alguma coisa? Tem provisão? Como é que está a igreja? Não, a preocupação de Paulo ao chegar no lugar é: vocês receberam o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Coloca aí a projeção, Atos 19, agora estou no versículo 4. Nem mesmo sabemos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que pois fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe as mãos, Paulo, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo, e tanto falava em línguas como profetizava. Nós precisamos que o Espírito Santo levante nessa geração homens e mulheres que profetizam. Nós temos profetas do caos, nós temos gente que fala sobre calamidade, mas nós precisamos de homens e mulheres que têm sintonia de Deus e que profetiza segundo a palavra que o Senhor está colocando na boca dele, segundo a palavra que o Senhor está ministrando sobre eles. E a Bíblia diz que eles profetizavam. Você sabe, o fato de Deus ter nos dado do seu Espírito não é algo sem importância, não é algo sem relevância. Muitas vezes nós não paramos para pensar: por que o Espírito Santo nos foi dado? Essa é uma boa pergunta. Por que o Espírito Santo nos foi dado? Por que recebemos o Espírito Santo? Olha para mim, o Espírito Santo foi nos dado para o cumprimento de uma missão. Você não está nessa cidade por acaso, você não está morando, residindo aqui, talvez você poderia estar em outro lugar, mas aprove o Espírito Santo trouxe você para esse lugar, aprove o Espírito Santo trazer você para esse lugar, porque Deus quer usar você de forma poderosa. E nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele habita em nós. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga assim: o Espírito Santo habita em mim. Você é habitação do Espírito Santo. Quanto maior for o seu relacionamento com o Espírito Santo, mais força você tem.
Quanto maior for o seu relacionamento com o Espírito Santo, mais você vai fluir nos dons. Quanto maior for o seu relacionamento com o Espírito Santo, mais discernimento, mais percepção espiritual, mais revelação na palavra. Quando você parar para ler a palavra, você vai perceber que os seus olhos serão abertos, você vai ter revelação. Tudo isso por causa de quê? Tudo isso por causa de quê? Porque eu entendi que eu sou habitação do Espírito Santo. Me choca alguns irmãos quando passam por momentos de dificuldade, eles dizem: nossa, me sinto abandonado, parece que ninguém está comigo, ninguém me ligou, ninguém esteve comigo. Deixa eu te falar, faz parte da história de todo homem, toda mulher de Deus, a solitude. Quando você passar por esses momentos, lembre de uma coisa: o Espírito Santo quer aprofundar o relacionamento com você. Mas aí tem irmão que é o seguinte, para ele o que vale é uma mensagem de alguém. Os homens são falhos, ele só consegue mandar mensagem talvez para um lembrar, ou para um grupo, quem sabe. Mas o Espírito Santo, ele conhece você pelo nome. O Espírito Santo almeja relacionar com você. Eu estou te falando, tem coisas que vão acontecer na nossa vida nesses próximos dias, nesses próximos meses. Nós seremos surpreendidos. A glória de Deus vai tomar a sua vida de uma maneira poderosa. Você vai fluir no sobrenatural. Quantos querem fluir no sobrenatural? Quantos realmente desejam fluir no sobrenatural? O Espírito Santo quer levar você a esse nível de intimidade, para que você flua no sobrenatural. O que é natural? É aquilo que vemos, é aquilo que tocamos, é aquilo que nós temos contato nesse mundo físico, mas o sobrenatural é aquilo que está acima dessas coisas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Eu quero falar hoje rapidamente sobre 3 coisas, mas quero te mostrar que o Espírito Santo não nos foi dado apenas para termos uma experiência. Tem gente que acha que o Espírito Santo é apenas para termos uma experiência, né? Aquela coisa assim, eu estou sentindo algo diferente. Tem irmãos que só pensa que é para isso, mas não é. Esse não é o objetivo do Espírito Santo. É bom sentir, né, a presença de Deus, é bom sentir calafrios, é bom sentir alguma coisa, mas não foi para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Nós precisamos aprender a relacionar com o Espírito Santo. Eu quero mostrar isso também na vida de alguns homens de Deus. Ele tem uma missão, e eu quero hoje fazer para você uma pergunta. Já fiz, vou fazer de novo. Por que será que o Espírito Santo veio morar em nós? Por que será? Por que o Espírito Santo veio morar em nós? Ele veio habitar em nós por um propósito, para uma missão. Como eu disse, talvez você pense que você está aqui, foi por acaso, mas aprove a Deus trazer você para esse lugar, e Deus quer usar você de forma poderosa. Acredite, Deus quer usar você de forma poderosa. Deus quer tirar você da parte de ser somente um consumidor. Ele quer levar você a ser um produtor, um gerador. Tem irmão que ele só fica assim: pastor, eu queria tanto receber, eu queria tanto só receber a bênção, eu queria tanto. Amém, é bom receber, mas Deus quer usar você para ser um canal dessa bênção. Deus quer usar você para ser um gerador dessa bênção. Deus quer usar você para ser um canal, um ministro daquele que vai liberar. Sabe por quê? Que às vezes tem pessoas que só consomem porque elas são vazias, não tem nada para entregar. Mas as coisas de Deus é tão poderosa, quanto mais você se enche, mais você entrega, e aí mais o Senhor te dá. A palavra de Deus diz: ao que tem se lhe dará mais e mais, mais e mais. Então, se tem tido unção na sua vida, prepare, Deus vai te dar mais e mais. Se tem tido sabedoria, prepare, Deus vai te dar mais e mais. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês: Deus vai dar muitas coisas para vocês. Talvez as pessoas lá de fora vão falar: mas por que eles têm isso? Tem tão pouco tempo aqui na cidade, às vezes nem entende. Sabe por quê? Porque quando você tem, quando você busca, quando você recebe algo, o Senhor vai te dar mais e mais. Mas a palavra de Deus diz que ao que não tem,
até o que tem vai ser tirado. Por isso nós precisamos buscar mais. Por isso nós precisamos ter mais para compartilhar. João 14, 25, a palavra de Deus diz sobre a importância do Espírito Santo. Quero falar sobre 3 coisas. A primeira, a importância do Espírito Santo na nossa vida. Olha o que diz João 14, 25. Obrigado. Deixa você tomar uma água, daqui um pouquinho você volta. Tá bom? Daqui um pouquinho eu te chamo de novo aqui. João 14, 25. Palavra de Deus, que já tem 1 hora já, né? Tem que ter misericórdia dele. Aí já é mais 20 minutos, aí ele não aguenta. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, olha o que a Bíblia diz: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. O que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo vai fazer o quê? Te ensinar sobre todas as coisas. Você tem dúvida de alguma coisa? Você tem dificuldade em alguma área? O Espírito Santo quer auxiliar você nessa área. Nós às vezes ficamos sempre olhando para aquilo que não temos e esquecemos de dar graça e de valorizar aquilo que nós já temos. A Bíblia diz: você é a habitação do Espírito Santo, e se o Espírito Santo habita em você, ele vai te ensinar sobre todas as coisas. Por isso eu quero dizer para você, tem ideias poderosas dentro de você, tem cura dentro de você, tem milagre dentro de você, tem talvez estratégia para um grande negócio dentro de você, tem aí sabedoria para você fazer muitas coisas. Olha, o texto está aqui, olha o que a Bíblia está dizendo. Vamos ler isso aqui juntos, vamos lá, 1, 2, 3 e... Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A Bíblia está dizendo que Ele vai nos ensinar sobre algumas coisas? Não. A Bíblia diz que Ele vai nos ensinar sobre todas as coisas. O que nós mais precisamos então? Aprender a ouvir a voz dEle, porque tem coisas que Ele está falando com você. Ele tem caminhos que Ele está dizendo para você: não entre por esse caminho, não faça isso, vai por esse caminho. Ele está ensinando você. Quanto mais intimidade que nós temos com Ele, quanto mais conhecemos dEle, mais eu vou ter discernimento para perceber a sua voz. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele nos ensina sobre todas as coisas. Ele ensina você sobre multiplicação, sobre crescimento. Ah, pastor, né? Eu estou grávida, agora vou ter um filho, como que eu faço? Eu nunca tive, como é que eu vou fazer? O Espírito Santo vai ensinar para você como fazer. É claro que você não sabe, você nunca foi mãe, então agora você vai ser mãe. Ah, eu vou montar um negócio agora, o que eu faço? Tem muitos irmãos, o problema é isso, é que às vezes eles têm facilidade para abrir internet e ama, né, consumir tudo que a internet tem, e aí ouve tudo que as pessoas fazem. Aí o cara está lá contando a experiência dele, de um negócio, de uma coisa, e ele fez e dá certo. Aí o que o cara fala? Vou fazer isso também. Mas por que o que ele deu certo, ele está prosperando? Porque o que ele está fazendo foi fruto de algo que ele ouviu. Só que com você talvez não significa que é a mesma coisa, mas o problema é que você está ouvindo através de outro, mas o Espírito Santo quer falar diretamente com você, porque Ele habita em você. Levanta a sua mão e diga: eu sou a habitação do Espírito Santo. E Ele vai te ensinar sobre todas as coisas. O que eu fico às vezes preocupado é que alguns estão querendo usar ferramentas naturais para aquilo que é espiritual. Por isso a Bíblia diz: Ele é que convence o homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que nos direciona. Olha, eu falo para você na presença de Deus, eu tenho caminhado. Isso é a chuva? Glória a Deus, ninguém vai embora agora, podemos pregar com mais liberdade, amém? É a chuva do Espírito sobre nós nessa noite. Eu fico às vezes observando, eu falo isso com a minha esposa, nós somos pastores, estamos à frente da igreja, e assim, tem hora que acontece cada coisa, e ela me diz: nossa, em uma situação como essa, o que fazer? Eu falei: não sei, mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Qual que é o nosso problema? Nós não queremos gastar tempo para orar,
para buscar o direcionamento, nós queremos as coisas só prontas. Queremos ir só lá no Senhor Google. O Google agora parece que assumiu o lugar do Espírito Santo. Procura como lidar com isso, como resolver isso, como fazer aquilo outro. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, você está passando por uma situação difícil, o Espírito Santo está usando isso para querer atrair você, para querer ensinar você. Porque uma coisa é quando você ouve o que o outro falou, outra coisa é quando você ouve a própria voz do Espírito. Eu tenho hora que eu estou lidando com alguns aconselhamentos. A minha esposa, essa é uma coisa boa. Você sabe, eu quero até dar uma dica para as mulheres. É muito bom quando você recebe um elogio, mas não tem preço quando você recebe um elogio da sua esposa, é ou não é? Ninguém falou nada, aleluia. Vou pregar sobre isso agora, vamos falar sobre casais, estou brincando, olha para cá. Mas a minha esposa, ela um dia falou assim, eu amo aconselhar os casais junto com você. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, porque, assim, às vezes a coisa parece que tão embaraçada, está tão difícil, aí você vem com uma palavra e parece que a coisa libera, aí eu fico assim, tão admirado. Eu falei, que mais? Fala mais, estou gostando de ouvir vocês falando isso. Você tem que valorizar, não é todo dia que acontece, então você tem que valorizar quando acontece. Olha só, mas não é isso, a questão não sou eu. Quando eu vou aconselhar um casal, irmãos, eu não tenho ideia do que está lidando com eles, só Deus sabe o que está acontecendo na casa deles, e enquanto eles estão falando, eu estou só aqui, muitas vezes, estou só aqui orando em línguas, sei de nada. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para eles? Que tem cada coisa complicada que você não tem ideia. Eu estou, esse ano que vem agora, completo acho que 16 ou 17 anos de pastor ordenado, então já tem um tempinho já rodando aí, então já lidei com cada situação, e aí eu falo, o que eu falo? Irmãos, é impressionante, tem momentos que o Senhor coloca palavras que cura, significa palavra que cura. Talvez a pessoa gastaria, não desprezo, mas assim, dias e dias em terapias, e para tentar ajudar, simplesmente uma palavra vem do trono de Deus e cura aquela pessoa, restaura um relacionamento. Semana passada eu almocei com um irmão, e esse irmão, por que eu almocei? Eu gosto muito dele, é que ele chegou, ele me procurou uma vez, e ele era casado, mas estava já com o papel do divórcio para assinar naquela semana, e estava com outra pessoa, e ele resolveu conversar comigo. No que ele conversou comigo, eu e a minha esposa, nós estávamos num programa na rádio, falando sobre casais, e a esposa dele ouviu naquele dia, e ela pegou o telefone e disse, eu creio nessa palavra, eu queria que você ligasse para o meu marido. Eu falei, mas como assim, nem conheço ele? Aí eu falei, me dá o telefone, liguei para ele, ele resolveu ir lá, e nós fomos conversar. Eu conversei com ele, e foi tão poderoso, que o Espírito Santo me usou de forma tão poderosa, que até hoje ele lembra das coisas que eu falei, e tem momentos que ele fala, que eu falo assim, eu falei isso? Estou impressionado comigo mesmo, aleluia, estou orgulhoso, tem nada a ver comigo, eu sou apenas um canal que ele está usando. E você sabe, vou resumir a história. Esse rapaz largou daquela mulher que ele estava, literalmente abriu mão daquele relacionamento. Hoje eles estão casados, tem 2 lindas filhas, fruto dessa restauração, prosperando os negócios. Ele está envolvido em negócios, construindo casas, já atingiu aí mais de 1.400.000, e toda vez que ele fala comigo, ele fala assim, eu sou grato a Deus e a sua vida, porque é por causa daquela palavra que você falou, hoje a minha vida realmente tomou outro rumo. Você tem ideia que tem palavras na sua boca que vai direcionar o futuro de pessoas? Você tem ideia que crianças que às vezes estão hoje sofrendo traumas, problemas, mas Deus vai usar, o Espírito Santo vai usar você para ser um canal de cura na vida dessas pessoas? Você não tem ideia daquilo que o Senhor vai fazer através de você. Mas é importante nós sabermos acerca do Espírito Santo. Olha o que a palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 11, versículo 2. Isso é uma referência do Espírito Santo no Velho Testamento. Isaías capítulo 11, versículo 2. Olha o que a palavra do Senhor diz. Isaías 11, 2. O Espírito, ele é chamado de Espírito do Senhor. Isaías 11, 2. Não vou projetar mais não? Se não for, eu vou usar a minha aqui. Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho. Olha lá, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, primeiro,
o espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, o espírito do conhecimento e do temor do Senhor. Tudo isso está dentro de você. Está dentro de você o espírito do Senhor, está dentro de você espírito de sabedoria. Irmãos, para de ficar falando, eu não sou inteligente. O espírito de sabedoria está dentro de você. Você é alguém sábio. Você só tem que recorrer ao Espírito. Só tem que falar: Espírito, me capacita, me ajuda. O espírito de sabedoria, de entendimento. Anteriormente você não tinha clareza, mas porque o Espírito do Senhor está em você, você vai ter entendimento das coisas. O que nós temos, na verdade, é uma coisa chamada preguiça. Nesses 17 anos, teve gente que já me pediu oração para tudo, menos para preguiça. Sabia disso? Pastor, ora por mim para repreender o espírito de preguiça. Não, nunca pediu oração. Eles falam assim: ó, pastor, eu estou com indisposição, uma fraqueza. Eu falo, é preguiça, mas eu oro com outro nome. Senhor, tira toda a indisposição. Mas o nome é preguiça. O que é preguiça? De aprender as coisas. Irmão, vou falar uma coisa muito séria para você. Você, a partir de hoje, sabe, tem palavras que você quer que as pessoas sentem algo, tem palavras que você quer que elas entendam. Eu quero que você entenda algo. O espírito de entendimento está dentro de você. Você será capaz de entender coisas que pessoas vão ficar surpreendidas com você. Por quê? Porque você tem clareza, lucidez, o Espírito do Senhor te conduz para você tomar sábias decisões. Segunda coisa, falando do Espírito Santo, está aqui em 2 Coríntios 3,18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. O Espírito Santo é o principal canal de transformação em nossas vidas. O principal canal de transformação nas nossas vidas é o Espírito Santo. E a Bíblia diz, olha o que a palavra do Senhor está dizendo: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por o Senhor, como por um espelho, de glória em glória, nós somos o quê? Transformados de glória em glória. Eu quero dizer para você, a cada dia, uma medida de glória está sendo derramada sobre a sua vida, sobre o seu casamento, você que é casado, sobre a sua casa, sobre o seu ministério. Eu tenho desfrutado disso. A cada dia o Senhor tem derramado sobre mim uma medida de glória, e uma medida de glória vai ser aumentada. Por quê? Porque cada vez que nós somos transformados, nós damos um passo. Cada vez que o Espírito nos abre os olhos, nós temos entendimento de algo, Ele traz luz, traz clareza, nós avançamos. Tem pessoas que falam: parece que está difícil a transformação na minha vida. Não está não. Quanto mais você contempla o Senhor, mais você é transformado. Talvez se existe uma falha, está na falha na contemplação. Quanto mais você contempla o Senhor. Pastor, e como que eu contemplo o Senhor? Você contempla o Senhor pela palavra. Você contempla o Senhor quando você está ali, desfrutando da palavra. Você contempla o Senhor quando você coloca uma canção e você está adorando o Senhor. Eu estou ensinando princípios, na verdade, tão básico. Mas deixa eu falar uma coisa para você, isso é a chave para o seu crescimento em todas as áreas. Esse ano agora, eu vou fazer 15 anos, na verdade daqui uns dias, no dia 7 de dezembro, nós vamos completar 15 anos de casado, não é isso? Não esqueça dessa data, por favor, estou te lembrando aqui, 15 anos de casado. Deixa eu te falar uma coisa, nós temos hoje 3 filhos, frutos desse relacionamento, 15 anos, são testemunhos de transformação. Você sabe de uma coisa que eu percebo? Infelizmente, tem irmãos que são casados, eles acham que Deus faz mágica. O que é mágica? Quem faz mágica é o diabo. Deus faz milagres, e milagre é provocado. Talvez muito daquilo que você está orando para que o Senhor transforme no outro, na verdade precisa ser transformado em você. E o Espírito Santo é o principal canal de transformação em nós. Agora a pergunta que eu vos faço é: quantos gastam esse tempo em casa, no quarto, buscando essa intimidade, realmente relacionando com o Senhor? Porque a Bíblia está dizendo, quanto mais eu contemplo o Senhor, mais eu sou o quê?
transformado de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Nós somos transformados na sua própria imagem, o Espírito. Sua própria imagem. O Espírito Santo quer colocar a imagem de Cristo dentro de nós. Olha tanto que isso é poderoso. O Espírito Santo quer que em cada situação, seja na minha casa, no meu trabalho, na minha vida, no relacionamento com os irmãos, eu transmita a imagem de Cristo. Mas quem faz isso? O Espírito Santo em nós. Cada vez que nós o contemplamos, cada vez que nós mergulhamos na sua presença, Ele nos transforma. Cada vez que nós temos esse encharcar de glória na nossa vida, mais presença é acrescentada, mais somos transformados. Eu quero declarar e profetizar: uma medida de glória está vindo sobre a sua vida, e o Senhor está transformando você. Por que o Senhor está te transformando? Para que você se pareça com Jesus mais e mais, mais e mais. Um dos testemunhos mais poderosos que eu acho, na verdade, assim, que eu gosto muito de testemunhos de criança. Quando as crianças me ouvem, eu gosto que elas falem que entende, e coisas que realmente o Senhor já nos usou para abençoar a criança. Mas também, o segundo testemunho que eu gosto, é quando às vezes estou num lugar, ou quando eu estou fazendo alguma coisa, e a gente chega e a pessoa pergunta: você é crente? Você é cristão? Às vezes eu gosto de fazer tipo, como se fosse um pega, mas não é. Eu pergunto: por quê? Você está me fazendo essa pergunta? E ele diz: porque tem algo em você, parece que é diferente. Tem uma paz em você, parece que é diferente. Isso é a imagem de Cristo. Que você seja esse agente, que você seja essa pessoa, onde você estiver num lugar, talvez sem falar nada, talvez sem estar ali para pregar com a Bíblia na mão, nada de errado, faça isso. Mas às vezes está ali no seu dia a dia, que as pessoas possam olhar para você e ver em você a imagem de Cristo. A palavra de Deus não, a história conta de um grande homem de Deus, viveu no século passado. E esse homem, Deus deu para ele uma direção, para que ele pudesse ir para uma aldeia, evangelizar índios. E ele evangelizou, e ele na verdade viveu ali com eles, durante 12 ou 15 anos da sua vida. E ele foi embora. E aí, é interessante que passado alguns anos depois, uma outra missão enviou outros missionários, e esses missionários começou descobriu aquela aldeia e foi pregar o evangelho para aquelas pessoas. Aí, quando eles chegaram lá, eles estavam pregando, e um daqueles índios que já eram convertidos disse àquele homem: não, nós já conhecemos Jesus. Na verdade, ele esteve conosco há 15 anos atrás. Ele ficou conosco aqui há 15 anos e ele foi embora. Aí ele: não, eu estou falando do Senhor Jesus que morreu na cruz. Ele falou: não, eu conheço esse Jesus. Ele veio aqui, ele conviveu conosco. Sabe de uma coisa? Aquele homem, ele transmitia tanto a essência do Senhor, olha para cá. Ele transmitia tanto a essência do Senhor, que quando ele foi embora, outras pessoas voltaram para evangelizar, eles o confundiram com o Senhor Jesus. Eles estão dizendo: ele é tão parecido com ele que ele conviveu conosco. Eu falei: meu Deus, isso realmente é um desafio para todos nós. Dá que possamos ter essa essência dentro de nós, sabe, esse perfume que por onde você passar, as pessoas vão falar: tem algo de diferente na sua vida. Sejamos honestos, olha para mim, qual a diferença entre uma pessoa que não serve a Deus e uma pessoa que serve a Deus? Qual que é a diferença? Sabe, existe uma diferença. O que você diferencia aquilo que é original daquilo que é falsificado? O selo. Aquilo que é original tem um selo de certificação que é original. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é esse penhor, ele é o selo. Você foi selado com o Espírito Santo. Por isso nós somos hoje propriedade exclusiva dele. Tem milhares de pessoas no mesmo lugar, talvez até um grupo muito grande reunido,
mas de longe o Senhor olha e Ele reconhece, aquele me pertence, aquele me pertence, aquela me pertence. Pode estar passando por lutas, por dificuldades, por problemas, pode estar passando por dias mais difíceis na sua vida, mas isso não tem poder para apagar o selo do Espírito que há dentro de você. Diga glória a Deus. Olha como que o Espírito Santo ele é visto na palavra de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 21. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E é o mesmo texto de Mateus 12, 28 diz: se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Olha, Jesus apresenta a ação do Espírito Santo como o dedo de Deus, o toque de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, olha para cá. Quando Jesus se manifestou em carne, ele ficou aqui 33 anos, ok? Morreu aos 33 anos, mas o seu ministério foram 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio ele tocou em pessoas. Por onde ele passava, ele tocava pessoas, pessoas eram curadas. Por onde ele passava, ele tocava pessoas e pessoas recebiam alegria, recebiam a paz. Mas ele cumpriu a sua missão. Qual foi a sua missão? Morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz em Atos capítulo 1 que um foi e o outro veio. Em Atos capítulo 1 você vê Jesus subindo. Em Atos capítulo 2 você vê o Espírito Santo descendo. Agora ele continua tocando as pessoas, ele continua curando as pessoas através de nós, através de cada um de nós. Por isso que você vai ver os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala de Jesus. Agora Atos dos Apóstolos, você vê o Espírito Santo, o mesmo que estava sobre Jesus, agora sobre os apóstolos. E o Atos dos Apóstolos continua hoje, Atos dos Discípulos continua hoje. O Senhor continua curando essa geração, continua transformando casamentos, restaurando famílias, curando crianças. O Senhor continua salvando. Por quê? Porque os agentes de milagres estão aqui. O Espírito Santo foi derramado sobre nós com um propósito, com uma missão. Não é só para querer sentir algo. Um amigo meu me contou essa história. Ela, por sinal, é uma história meio engraçada. Eu gostava dele. Eu converti uma igreja que era pentecostal. E eu tenho um carisma muito grande pelos pentecostais. Eu gosto deles. Conheço eles de longe. Aqui mesmo no louvor tem uns que são pentecostais. Pelo jeito eu já conheço. Só que eu chego num lugar, é pentecostal. O que eu gosto dos pentecostais? Eles são intensos. Eles são intensos. E esse irmão me levava para as vigílias. E ele me contou uma história de um dia, de uma vigília. E as vigílias dos pentecostais, em algum momento, hora ou outra, vai tocar Espírito que desce como fogo. É ou não é? Meu Deus, aleluia, Ele está entre vós. E a Bíblia diz que uma hora ou outra, alguém só olhou lá, começou, aí de repente começou, Espírito. Aí o que vai acontecer? Uma irmãzinha lá do lado começou, Eu amo esse grito realmente, ele faz bem para a alma. E aí diz que ela começou a gritar, e a outra começou, e o povo começou a gritar. Aí ela gritou diferente, e o grito dela era diferente. E ela gritava, e ela dizia assim, está subindo. Aí o pessoal pensou, é o fogo. E ela falou, está subindo. Aí uma irmã aproximou dela, falou, o que está subindo, irmã? Ela falou, é uma barata dentro da minha saia, me ajuda. Então o dela não era o fogo. E uma das coisas pentecostais antigamente é que eles usavam a saia muito grande. Se subia uma barata, meu Deus do céu. Olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo não nos foi dado para sentirmos alguma coisa diferente. O Espírito Santo nos foi dado para um propósito, para uma missão. Jesus chama o Espírito Santo de o dedo de Deus. Deus tem apontado o seu dedo para salvar essa geração, para salvar pessoas. Agora, olha, irmãos,
nós precisamos perceber as coisas do Espírito. Nós precisamos perceber, sabe? Nós precisamos ter essa percepção de que o Senhor quer fazer algo através de nós, e que nós somos um canal, nós somos esse canal. A Bíblia diz: vós sois santuário de Deus, e o Espírito Santo habita em vós. Antigamente no Velho Testamento tinha um santuário, agora Deus não habita em santuário feito por mãos humanas, Deus agora habita dentro de cada um. Por isso eu estou te falando, nós precisamos desenvolver esse relacionamento com essa voz dentro de nós, precisamos desenvolver um relacionamento com o Espírito que habita dentro de nós. Olha o que diz a palavra de Deus em João 16:12, faz questão que você abra comigo, João 16:12, olha o que a palavra do Senhor diz: tenho ainda muito que vos dizer, Jesus falando do Espírito Santo, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Você sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não vão suportar. Quando vier o Espírito Santo, vocês serão alçados, colocados numa posição de compreensão muito maior. Deixe-me dizer algo da parte de Deus para você: o Espírito Santo te capacita a ter uma compreensão muito maior das coisas dos céus. O Espírito Santo, ele abre o seu entendimento para que você contemple as coisas do Senhor. E eu quero dizer algo para você: tem livros que estão dentro de você que não foi escrito, mas o Espírito Santo já colocou dentro de você. Tem pessoas aqui que eu estou só confirmando. Ele está dizendo: quem sou eu para escrever um livro? O Senhor está dizendo para você: não é você, o Espírito que está em você vai te capacitar a todas as coisas. Apenas comece, apenas comece. Ah, mas para que isso? Há pessoas que talvez você nunca vai chegar lá, que um livro seu vai chegar, vai alcançar outras pessoas. Talvez tem gente que diz: nossa pastor, eu queria tanto ser mais usado por Deus. Então chegou o seu tempo, chegou a sua hora. O Espírito Santo vai usar você de forma poderosa. E você sabe o que é poderoso? É que Ele não tem que usar da minha maneira, do meu jeito. Ele vai usar você do seu jeito, da sua maneira. Não importa o que você faz, não importa como você é, o Espírito Santo vai usar você. Você sabe, a minha mãe, uma mulher de Deus, como eu disse, ela partiu no Senhor esse ano. Mas foi bom ouvir em vida, e também depois que ela partiu, eu já ouvi vários testemunhos de pessoas, e ela tinha essa característica: ela via alguém sofrendo. Minha mãe tinha o dom da misericórdia. Ela procurava alguém, começava a conversar com aquela pessoa, e ela começava a dar conselhos para aquela pessoa. Ela não era uma pessoa, sabe, de um conhecimento extraordinário da Bíblia, uma pregadora, mas é impressionante como o Espírito Santo usou a vida dela. Muitos casamentos, muitas pessoas que hoje estão casadas, que não se divorciaram, que não separaram, muitas pessoas realmente que ouviram o testemunho, têm ouvido o testemunho dela. Tem ouvido o testemunho dela e tem, sabe, se rendido ao Senhor. Sabe por quê? Porque ela se permitiu ser usado pelo Senhor. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui hoje, nessa noite: permita o Espírito Santo usar você nesse tempo. Simplesmente, sabe, decida a falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, onde o Senhor quiser. Talvez tem pessoas dizendo: pastor, mas eu não sei, eu não tenho essa sabedoria. Não precisa. É como disse Jeremias, coloca para mim Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor deu um chamamento para Jeremias, e Jeremias disse: Senhor, como que o Senhor vai me usar? Eu não passo de uma criança. E o Senhor disse para ele:
Não diga que você é uma criança, porque onde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você falar, você vai falar. E no versículo 10, Jeremias 1:10, o Senhor diz: eis que coloco na sua boca as minhas palavras. Deus vai colocar na sua boca as palavras dele. Diga amém sobre isso. Você precisa concordar, você precisa dizer amém. E por último, eu queria finalizar essa noite falando sobre Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Olha o que esse texto diz, coloca aí para nós, Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ele faz o quê? Nos ajuda na nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar. Eu não quero te condenar. A palavra de Deus está falando sobre mim também. Nós não sabemos como orar. Às vezes você está orando de um jeito, mas a maneira que você deveria orar era de outro jeito. Agora a pergunta que eu vos faço é: cadê o meu violonista? Está aí? Sobe aqui. Já descansou? Estamos juntos. Você é novo, vem cá. Não sabemos orar como convém, mas olha o que a Bíblia diz: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, é muito bom quando você recebe uma mensagem e alguém diz assim, ó: eu estou orando por você. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele está intercedendo pela sua casa. Nós não sabemos orar como convém. Sabe o que significa? A gente ora e fala assim: ô Senhor, esse marido, ele não sei o que, essa esposa, o meu filho, ou isso. Aí o Espírito Santo pega a sua oração, ele intercede, ele vai lá e fala assim: Pai, ela é minha filha, ela está num momento de fraqueza, e eu estou ajudando ela. Ela na verdade, ela disse isso, mas eu quero falar para o Senhor o que ela queria dizer, o que ela precisava dizer. Não considera isso, Senhor. Na verdade, Senhor, eu quero aqui interceder por ela. Sabe o que é o intercessor? É aquele que se coloca na brecha em favor do outro. O Espírito Santo intercede por nós. Ele está orando por você. E a Bíblia diz assim, ó: ele também, na minha versão, o Espírito semelhantemente nos assiste. A palavra assiste no grego é sunante lamba nomai. É em línguas essa palavra. Sunante lamba nomai. Sabe o que significa sunante lamba nomai? Trabalhar junto. Eu estou trabalhando junto com você. Lutar por algo juntamente, obter, trabalhar lado a lado. Agora, o que nós precisamos entender? É que, eu termino falando da terceira e a última coisa. A obra do Espírito. Olha para cá, isso aqui é muito poderoso, isso aqui é muito forte. A obra do Espírito não é unilateral. A obra do Espírito é junto. Quanto mais intimidade, mais proximidade, mais você se conecta com o Espírito, mais glória é acrescentada na sua vida. Por que eu estou te falando isso? O apóstolo Paulo, ele disse assim para Timóteo: não te faça negligente para com o dom que há em ti,
o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. O dom que ele está falando aqui é o dom do Espírito Santo. E olha o que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Sabe, o apóstolo Paulo, na verdade, ele descobriu uma mina de ouro. Ele descobriu o segredo para o sucesso em qualquer área da sua vida. Você sabe qual que é o segredo? Oração em línguas. Infelizmente, por não entender, nós temos irmãos que já foram batizados, mas praticam isso pouco. Eu oro em línguas todos os dias. Eu não conto assim o tempo não, tem dia que é mais, mas eu falo para você, eu oro em línguas sempre. O Senhor tem falado comigo, eu tenho lido livros sobre isso, da importância, e eu falo para você, um dos segredos de muitas coisas da minha vida, eu atribuo a oração em línguas. Às vezes a pessoa está aqui conversando comigo, eu estou só aqui, ó. Sabe o que significa? Eu não sei, a oração em línguas você não sabe, mas o Espírito sabe o que você está orando. O Espírito Santo sabe. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo sabe o que nós estamos orando. E presta atenção, quando eu falo sobre a interação, eu tive uma experiência muito poderosa, quero contar de duas experiências, e vou finalizar e vou orar por você nessa noite, porque Deus, o Senhor vai fazer coisa poderosa aqui nesse lugar hoje. Eu fui abastecer o carro da minha mulher, como sempre faço, aleluia, e ela pode testificar isso. E eu me lembro desse dia, eu me lembro do posto de combustível, eu me lembro da situação. Eu parei o carro dela, e eu pedi para o cara, eu coloquei R$100. E o carro dela tem um computador de bordo. Na hora que eu liguei o carro, nem tinha tentado para isso. Eu cheguei, parei o carro, o frentista me perguntou, quanto que o senhor vai querer? Ele fez essa pergunta, quanto o senhor vai querer? Eu falei, R$100 de etanol. Aí ele colocou, R$100. Aí eu passei num lugar, e na hora que eu passei, eu acabei passando numa lombada, num quebra-mola, num pouquinho mais assim, sem atenção. E aí, eu não sei porque me chamou a atenção, eu olhei para o painel nessa hora. Quando eu olhei para o painel, estava escrito assim, ó, autonomia, 160 quilômetros. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo dentro do carro. Ele falou o seguinte, com a quantidade que você colocou no tanque, fala da autonomia que você vai ter. Se você colocou 100, você pode ir até 180 quilômetros. Se você coloca 30, você vai ter autonomia equivalente aos 30. Como estão me entendendo? Aí o Senhor falou a segunda coisa comigo, não é o frentista que determina o quanto você vai querer, é você que determina. Não é o frentista que chega lá e você fala assim, quanto você vai querer? 100, ele fala, não, hoje eu vou colocar só 50, ele não faz isso. Você que determina quanto você vai querer. Eu te pergunto, o quanto você vai querer do Espírito? Quanto que você quer? Está satisfeito? Amém. Mas lembra de uma coisa, o quanto que você injeta, fala da autonomia que você vai ter. Porque encontramos às vezes irmãos tão cansados, tão drenados, pensando em desistir. Eu sempre falo, quando eu encontro pessoas querendo desistir, entregar célula, abandonar casamento, abandonar isso, abandonar aquilo outro, não aguento mais meu menino, não aguento mais aquilo outro, eu sempre falo, como é que está seu devocional? Quanto tempo você está lendo? Quanto tempo você ora? Filho, você não acredita nisso. Todos nós somos seres humanos de carne. Eu me conheço, minha esposa me conhece, meus filhos me conhecem.
Quando a autonomia baixa e entra na reserva, eles sabem. Eu fico meio nervoso. Eles percebem. E falam, não, meu pai está nervoso. Aí eu já sei também. Aí sabe o que eu faço às vezes? Coloco uma musiquinha lá. Aí sabe o que significa? Eu vou lá para o posto. E aí o frentista pergunta, e aí vai querer quanto? Coloca aí. Aí você vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Sentimento melhor é quando você chega no posto, o cara pergunta quanto, você fala assim, pode encher. Aí ele fala assim, no automático, fala assim, até derramar. Deixa fluir, deixa queimar. Mais. Aí o cara coloca, ele fica lá. Sabe? Quando você for abastecer o carro, você vai lembrar de mim. Tem irmãos que estão me olhando agora, maridos, esposa. Em amor, vou te falar, seu tanque está vazio. Quando seu tanque está vazio, você fica nervoso. Quando seu tanque está vazio, a carne domina. Qualquer coisinha te irrita. E essa fumaça aqui? Por que essa fumaça? Quem mandou colocar essa fumaça aqui? Eu não pedi fumaça. Calma. Qualquer coisinha te irrita. Sabe por quê? O tanque está vazio. Quando a esposa não consegue compreender marido, e o marido não consegue compreender a esposa, vai lá para o quarto. 5 minutinhos às vezes. Coloca uma V-Power, quando é pouquinho assim, coloca uma V-Power, combustível, gasolina. As mulheres, o que é isso? Pergunta o seu marido que ele sabe. Deixa eu te falar uma coisa, encha seu tanque. Quando você enche o seu tanque, você vai ter autonomia para ir mais longe. Quando você enche o seu tanque, deixa eu te falar uma coisa, quando você está viajando, e o combustível começa a acabar, e não tem poço, qual que é o sentimento que tem todo mundo dentro do carro? Eu falei para você, que é para você abastecer. Insegurança. Alguns, o combustível está diminuindo, está gerando insegurança. Hoje é noite de nós enchermos novamente. Hoje é noite de nós enchermos do Espírito, enchermos a vida de Deus, dessa presença. Não tem não tem essa. Tem hora, menino é bom, eu tenho menino, tem 3. Filho é maravilhoso, mas tem hora que até a voz dos meninos você fala, quieta, né? Eu e minha esposa, nós temos um código. Qual que é o código? Gente, vamos fazer silêncio. É porque nós já estamos assim, está na reserva. Às vezes, nós precisamos disso. É disso. Quando você fala assim para o seu filho, você não quer estar, eu vou arrumar essa garrafa na sua cabeça. Deixa eu te falar, quem é cheio da vida, não está com a garrafa na cabeça. Para que isso? Entende o que eu estou te falando? Lá no trabalho, tem hora que você não aguenta. Aí as irmãs falam, pastor, isso aí é TPM. Se você tiver de TPM e tanque vazio, piora muito a vida de todo mundo que está do seu redor. Você tem potencial para explodir o mundo. É por isso que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. É sério, eu estou te falando na presença de Deus. Quanto testifica que eu estou te falando? Todos nós precisamos. O combustível que você coloca no seu carro, ele fala da autonomia. Mas quanto mais você utiliza, mais ele vai consumindo. E você precisa se encher. O Espírito Santo não nos foi dado somente para um dia, num batismo, não. Ele foi nos dado e nós precisamos constantemente nos encher. Olha o que diz Efésios capítulo 5, eu estou querendo terminar, mas está difícil, mas eu vou terminar. Efésios capítulo 5, versículo 25. Os pentecostais, suba aqui por favor, suba aqui os pentecostais. Vamos tocar a Cassiane aqui, aleluia. Estou brincando. Olha o que diz, esse aí é Efésios 5, 25? Não, Efésios 5, 18.
Olha o que diz Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho que há dissolução, não embriagueis com vinho, Efésios 5,18, mas enchei-vos do Espírito Santo. É uma ordem, é uma ordem. O enchimento do Espírito Santo não é opcional, enchimento do Espírito Santo é uma ordem. Não embriaga com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha o que diz, agora presta atenção, a Bíblia fala para você encher, e a Bíblia fala como você vai encher. Enchei-vos do Espírito, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Próximo, falando entre vós com salmos. Acorde pela manhã, abra um salmo, comece a declarar esse salmo, com cânticos, com hino e com cântico. Deixa eu te falar uma coisa, tem mão que não canta, boca fechada, é sinal de esponja seca. Minha esposa sabe o que eu falo, me incomoda muito quando eu vejo pastores, esposas de pastores, irmãos que estão à frente, discipulador e líderes que nunca choram. Nunca, você nunca vê ele chorando, passa 2, 3 anos, você nunca viu. Se é o seu caso, deixa eu falar uma coisa para você, olhos secos é sinal de um coração seco. Eu tenho levado os irmãos lá no nosso culto a ter experiências com Deus. Deus falou isso comigo, cada vez que as pessoas entrarem no nosso culto, eles têm que ter uma experiência. Às vezes a gente fica preocupado muito com a liturgia, vamos agora abrir o culto, oração, Videira News, isso é bom também, mas às vezes, isso não transmite uma experiência, nós precisamos que as pessoas tenham uma experiência, e eu resolvi diminuir o louvor, depois do Videira News, eu chamo a igreja de novo, antes de ministrar a palavra, eu canto um cântico, tem sido um negócio poderoso. Esses dias nós cantamos um cântico chamado Vinho Novo, o irmão cantou só isso, vinho novo, vinho novo. Eu tinha alguma coisa naquele vinho novo. Foi tanta glória, presença de Deus, que eu comecei a chorar. Eu chorava. Sabe qual que eu fiquei preocupado? Tinha um monte de irmãos lá na frente, lá na hora que nós estávamos, nesse mal mover. Incomoda. Não é cheio. Ele está vendo o ambiente e ele está em outra conexão, ele está desconectado. O fato de você estar numa zona Wi-Fi não conecta você automaticamente. Você precisa dar senha. Você precisa se conectar com as coisas do Espírito. Isso é algo essencial. Eu queria convidar você agora para se colocar de pé. E eu queria liberar uma palavra profética sobre essa igreja. Projeta para mim Ageu, capítulo 2, versículo 6. Ageu 2, 6. Eu quero liberar essa palavra profética. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui nessa noite. Deus não anda para trás. Deus não anda para trás. Olha para mim. Deus não anda para trás. Se no passado Ele moveu, se no passado Ele curou, Ele fará muito mais nesse tempo. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos vivendo talvez, quem sabe, um ano mais difícil. Pastor Renato e a esposa dele, a testemunha, nós estávamos jantando ontem, eu recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que os cientistas da Rússia estão dizendo que os próximos 10 anos serão, os próximos 5 anos serão 10 vezes pior do que 2020. É o profeta do caos. Aí um irmão me mandou, para mim já chega, não quero ficar mais aqui. Mas sabe que depois eu fiquei pensando naquilo? Sabe o que o Senhor falou no meu coração? Na verdade nós precisamos estar aqui. Tem muita gente que no meio do caos, do problema, da dificuldade, o que ele diz? Senhor, eu não quero estar mais aqui. É bíblico falar Maranata, mas deixa eu te falar.
Não é heresia que eu vou te falar não, mas o Senhor ainda precisa de você aqui. Ainda há algo a ser feito através da sua vida nessa cidade, nessa geração. E a palavra profética que eu quero liberar sobre essa igreja está aqui, ó, Ageu 2:6, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Nós ouvimos falar de coisas no passado, muitas coisas no passado, mas haverá uma glória maior. O Senhor está dizendo para nós nessa noite: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia! Olha só, a primeira casa teve glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 fala que o ministério da lei teve glória, mas haverá sobre excelente glória. É o ministério da graça, ministério do Espírito. A nova aliança é chamada de ministério do Espírito. Haverá um nível de glória muito maior. Os nossos filhos, como os meus estão aqui ouvindo isso, serão usados de forma poderosa. Deus não vai usar somente você, Deus vai usar os seus filhos. Por isso é sobre excelente glória. Eu tenho orado esses dias para que o Senhor use os meus filhos. Ontem eu orei por eles, que o Senhor derrame dons sobre eles, que eles possam ter dons de cura, que eles possam um dia ter uma experiência, chegar lá em casa dizendo: pai, eu orei por uma pessoa hoje, ele foi curada. Pai, eu orei por uma pessoa e ele recebeu o batismo do Espírito Santo. Essa é a glória, sob excelente glória. Os nossos filhos vão navegar nessa unção do Espírito. A nossa casa será cheia de glória. Nós viveremos um ministério cheio de glória. Erga suas mãos, feche os seus olhos. Oh Espírito de Deus, Oh